bem? Sou eu, professor Jefferson, professor de literatura. Estou aqui com meu grande amigo, professor Matheus. Como é que você está, Matheus? Olá, Jeff, como vai? Tudo bom? Tô bem Que também. E aí, que coisa pessoal, boa. como vai? Sejam bem-vindos a essa aula de revisão. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre os assuntos do quarto bimestre, né? O barroco, o arcadismo. E aí eu já passo a palavra para o Matheus para a gente começar essa nossa revisão. Olha só, pessoal, o assunto que a gente começa na nossa revisão é o barroco. Lembrando que foi aí um dos primeiros assuntos que nós tratamos no bimestre, o barroco, que começa ali em 1580 e vai até 1756, né, do ano da morte de Camões, a Arcádia Lusitana. Então é importante a gente lembrar que esse é um período histórico, literário, que vai ser importante para a nossa trajetória em relação à própria lírica, em relação às nossas impressões sobre arte, né? O contexto histórico em que isso acontece inicialmente em Portugal. O Barroco se inicia durante esse período de colonização do Brasil, então vem chegando em nossas terras com ênfase ali também nos períodos de conflitos de portugueses e holandeses, também contra espanhóis. Então tem muita coisa acontecendo nesse momento. É um período bastante conturbado, né, Jeff? Verdade. E esses conflitos todos acabam se refletindo na literatura também, né, como as próprias características, tanto na literatura quanto em outras artes, né, sempre com contraste, e você vai comentar daqui a pouco também na literatura, com algumas palavras difíceis, algumas outras características que são reflexo do próprio período conturbado que viviam, né, os artistas, que viviam os autores. Sim, e é importante a gente pensar também que, pensando ali, início dessa trajetória toda, né? Portugal está vivendo uma crise econômica, política, social, vive a luta contra a colonização espanhola ao mesmo tempo que vai lutar por essa independência, que vai chegar só em 1640, né? Então tem muita coisa acontecendo em Portugal. Além do que aquele conflito, né, Jeff? O humanismo renascentista versus o medievalismo religioso. Sim. Então, esses conflitos também de ideias, nessa visão de mundo em relação à própria crença, vai ser um impacto bem, acho que um impacto significativo, né? Sim, o barroco como um todo, né, acaba sendo muito contrastante, muito conflituoso por conta dessa nova tentativa da igreja de recuperar os seus fiéis. Vale lembrar que nós, na época do Renascimento, passamos pelas reformas protestantes, pela reforma luterana, e isso fez com que a igreja perdesse, né, a sua força, perdesse a sua influência ou parte da sua influência na Europa. Uma das estratégias da igreja foi, claro, expandir a fé para as colônias, mas na Europa eles fizeram todo um esforço, né, da Contra-Reforma para tentar recuperar esses fiéis, recuperar a crença naquela visão de cristianismo, né, propagada pela igreja. Só que havíamos passado pelo Renascimento, então os artistas, os poetas viviam até um conflito interno, né, de ter que defender os ideais católicos numa sociedade que já tinha passado pelo humanismo, uma sociedade que já tinha se tornado mais cética, né, ou mais antropocêntrica. Sim, é importante a gente perceber que essa temática religiosa, como você mostra, ela não é em vão, né? Ela vem como resultado mesmo desses conflitos das próprias crenças, né? Tendo também em vista a gente pensar que são as descobertas científicas que vão ocorrer nesse período, que vão também impulsionar o desenvolvimento da ciência e também impactar diretamente na crença, né? Abalar a fé também, de certa forma. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo quando esse barroco vem à tona, né? E então, em relação à arte e à literatura, para a gente pensar, eu quero pontuar aqui as principais características do barroco. Lembrando da retórica catártica, que é esse apelo pela emoção, né? O exagero nos detalhes, como a gente pode perceber facilmente na arte, né? Nas obras de arte visual mesmo, as temáticas predominantes, religiosa e profana, por conta desse conflito entre o eu e as próprias crenças, né? A dualidade, complexidade como resultado justamente desses conflitos,
as antíteses, que como figuras de linguagem vão aparecer nos poemas justamente para mostrar esses, acho que esses conflitos também, né? Mas essa dualidade mesmo, essa complexidade. Os conflitos de antropocentrismo, teocentrismo e de linguagem também, cultismo e conceptismo. Uhum. Aí, para falar de cultismo e conceptismo, que eu acho que é importante a gente lembrar, né? Eu gosto de lembrar que o cultismo, ele também tem um sinônimo, que é o gongorismo, que vai valorizar a forma do texto, justamente pensando aí no uso de figuras de linguagem de forma excessiva, todo voltado para uma linguagem mais rebuscada, né? Mas também tentando envolver o leitor por meio dos sentidos, que os efeitos que esse texto gera, né? É interessante a gente lembrar que o gongorismo ou cultismo, ele tem uma origem etimológica, né? Que é em referência ao poeta espanhol Luís de Góngora, né? Que vai ser um grande nome do cultismo, que vai espalhar esse estilo rebuscado, valorizando os detalhes, né? E em contrapartida, nós temos o conceptismo ou quevedismo, assim também chamado, que valoriza o aspecto intelectivo, ou seja, o conteúdo. Nele, o autor procura envolver o leitor por meio de argumentos racionais, por meio de ideias claras. E é importante a gente pensar também que ele também tem uma origem etimológica, baseado nos preceitos do poeta espanhol Quevedo. Por isso, o quevedismo, que fazia uso justamente desse estilo. Em resumo, cultismo diz respeito a um jogo de palavras, enquanto o conceptismo, um jogo de ideias. Eu acho que fica mais fácil a gente ilustrar isso por meio dos principais autores, né, Jeff? Nós temos aí Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Então, por meio de uma leitura, será que a gente consegue mostrar justamente o estilo cultista e um pouco desse estilo conceptista? Acho que a gente consegue sim, já que você explicou nessa ordem, né? Que é até a ordem que aconteceram mesmo, né? Os dois movimentos, as duas vertentes. Eu vou começar com o exemplo do cultismo. Eu vou ler para vocês um poema do Gregório, tá? Que era mais preocupado com a linguagem rebuscada, né? O poema que eu escolhi é um poema extremamente religioso, faz parte da fase religiosa da poesia do Gregório de Matos. Então, assim, a gente consegue apresentar mais uma característica também bastante barroca para vocês. A vós, correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, e para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós, os pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido para ungir-me, a vós, cabeça baixa para chamar-me, a vós, lá do patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Que tal esse poema, hein, Mateus? Incrível. Gregório de Matos é um dos meus favoritos. Muito bem, né? E como você disse, né, sobre o cultismo, sobre a linguagem difícil, eu que também gosto muito de Gregório de Matos, gosto muito também por conta de como ele sabia, né, usar essas palavras. Perceba que em vez de falar cruz santa ou cruz sagrada, ele junta os dois nomes e fala sacrossanta, né? É uma palavra que a gente não usa no dia a dia, né? Aquilo que é sacro é aquilo que é sagrado, enfim, né? Ele acaba preferindo uma palavra menos comum, menos usual. Ou mais para frente, quando ele diz que o sangue é vertido, né? Que o sangue não escorre, que o sangue verte. Ou então, quando ele diz que ao lado patente, né? Ao lado patente de Jesus Cristo, ele quer ficar unido por meio dos cravos preciosos. Cravo aqui como referência aos pregos. Mas por que falar cravos e não pregos? Se ambas as palavras têm o mesmo número de sílabas. Então, se ele optasse por pregos, a métrica não ficaria prejudicada. Mas ele escolhe a palavra mais difícil, escolhe a palavra mais rebuscada, né? Exatamente. Soa mais formalizada, né? Mais de uma linguagem elevada. Então, eu acho que é justamente essa ideia do cultismo, né? De trazer esse culto à linguagem, né? À Sim. forma. Uhum. Isso mesmo. Quer que eu mande um exemplo também do conceptismo? Muito bem, se tiver um Padre Antônio Vieira aí. Vou mandar então.
Tem um trechinho que eu gosto muito, do meu sermão favorito do Padre Antônio, que é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, né? Em que o Padre Antônio Vieira pregou para o mar, falando com os peixes como se conversasse com os homens. Bom, essa comparação fica bem clara nessa analogia, e daqui a pouco o Mateus comenta com vocês. Vamos lá, então. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é esse, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Hã? E aí, Mateus? Eu gosto do Padre Antônio Vieira justamente por a forma como ele consegue compartilhar esse concetismo. Essas metáforas que ele cria, essas metáforas simples, né? Compartilhando mesmo a ideia de multidão de pessoas com os peixes do mar. Então, eu acho interessante a forma como ele consegue realmente atingir o povo com figuras e imagens simples. Sim. E é muito o que prega o conceptismo mesmo, né? De passar uma ideia, né? E de convencer, né? A ideia, eu digo que se o aluno quiser gabaritar a redação, ele pode se inspirar no Padre Antônio Vieira, né? Porque era um grande argumentador, né? O conceptismo trata justamente disso, de você convencer o outro a concordar com a sua ideia. Quando ele diz que os peixes grandes comem os pequenos, sabendo que os peixes somos nós, que os peixes são as pessoas, quem são os grandes? São os mais poderosos, né? São aqueles que estão no topo da hierarquia social. Enquanto os pequenos são os mais pobres, os mais fracos, os escravos, né? Os índios que o Padre Antônio Vieira tanto protegia. Ele ainda comenta: é terrível já que os peixes comam uns aos outros, mas é ainda pior que os grandes comam os pequenos. Se os pequenos, né, se os escravos, os índios, os mais pobres, devorassem o grande, bastaria um rico para alimentar muitos pobres. Mas como é o rico que devora o pobre, então não bastam 100 nem 1000. Né? Então ele constrói assim imagens, como disse Mateus, muito visuais. Né? A gente consegue entender muito facilmente qual é a intenção dele. Uhum. Sim, e é interessante porque ele vai justamente junto àquela ideia do barroco, de que, pelo menos né, na arte, nas artes visuais, de representar o que as pessoas não conseguem, muitas das vezes, interpretar com facilidade, né? Então, as imagens são muito evidentes justamente para deixar clara a mensagem, né? Sim, isso mesmo. Mais algum comentário sobre o barroco? Bom, para mim eu acho que fecha aqui. Senão a gente vai entrar em detalhes, né? Acho que como revisão ficou ótimo. Então, pessoal, Uhum. vamos encerrar esse primeiro vídeo. Vocês podem, né, assistir ao próximo, que vai tratar da segunda metade do nosso bimestre, que é o arcadismo. Até daqui a pouco.